Parte 2. Entrando na adolescência. Depois do episódio da morte do meu avô, Nosley desapareceu. Meu amigo imaginário deveria estar ocupado, então minha vida começou a fluir tranquilamente. Mas só até a página 2. Eu estava com 12 anos, mas por algum motivo meu corpo se desenvolveu demais e eu aparentava ter algo em torno de 16 a 17 anos. Tanto que a maioria dos meus amigos eram dessa faixa etária. Mesmo menor de idade, eu já dirigi e frequentava bares na rua Ixchalman e danceterias como a Touca e a Contramão. Eu tinha 1,80 m e barba, fato que facilitava entrar nesses lugares sem ser incomodado. Minha mãe estava totalmente envolvida com seu estudo em Direito e eu tinha mais liberdade do que deveria. Estudava agora em um colégio público chamado Cidade de Hiroshima, na zona leste de São Paulo, no Parque do Carmo. Era surreal, pois a escola ficava em frente a um parque gigantesco e a maioria dos alunos cabulava a aula para curtir o parque. Era como se eu fosse um cachorro e morasse dentro de um açougue. A vida de um pré-adolescente nos anos 80 em um colégio público é tensa. Naquela época não tinha essa história de bullying, não tinha espaço para mimimi. Racismo, homofobia, gordofobia eram palavras sem sentido, sendo que o maior sucesso no humor brasileiro era com os Trapalhões, onde Renato Aragão e sua turma humilhavam negros, gays, portugueses, louros, não havia limite. Coitado de você se tivesse espinhas, pois seria o roseira. Se fosse gordo, seria o chupeta de baleia. Se fosse afeminada, era o viadinho da escola. E se a garota fosse vista com mais de um garoto no ano, era a chamada Maria Corrimão, aquela que todos passavam. Muito comum também eram as brigas na saída da escola. Alguns garotos mais perversos marcavam de te pegar na saída, no dia seguinte, pois eram tão confiantes que te davam um dia para treinar. Eu era um garoto forte, marrento, que gostava de dar em cima de todas as garotas. Como sempre, tive muita facilidade com os estudos, gastava meu tempo brincando durante a aula e arrumando confusão. Isso começou a incomodar o garoto repetente. Oh, thank you very much. Muito obrigado em inglês. Um negão de quase 2 metros de altura, parecido com um jogador de basquete americano, começou a falar que ia me pegar lá fora. E o motivo era um só: mulher. A Sandra, a mais bela garota da escola, que tinha 16 anos. Apesar de ser mais novo que ela, eu tinha habilidades e consegui chamar sua atenção. Naquela brincadeira de beijo, abraço ou aperto de mão, consegui armar para pedir um beijo dela, e assim foi. Mas ao invés de um beijo bobo, dei um beijo de novela. Eu, thank you very much, ficou sabendo. Bom, fui avisado que meu fim estava próximo. Para vocês terem uma ideia, thank you very much era um pouco bandidinho. Em uma de suas cabuladas de aula, no parque, ele viu um boyzinho, naquela época, dos garotos que tinham dinheiro e ostentavam isso, com um par de tênis All-Star e um Walkman. O mesmo que o Nike e o iPhone hoje. Ele parou o garoto e mandou tirar o tênis e entregar o Walkman. O garoto se recusou, então thank you very much deu um chute em sua perna que quebrou. O menino caiu no chão de dor e Tuck tirou o tênis e saiu caminhando tranquilamente pelo Parque do Carmo. Ninguém teve coragem de pará-lo. E era isso que me aguardava. Fui para casa pensando em como me livraria da surra. Até pensei em pegar o revólver do meu pai, no 38, que ele deixava guardado. Mas para minha infelicidade ou felicidade, meu pai tinha ido viajar, ele era caminhoneiro, e levou a arma, pois ele tinha medo que minha mãe a usasse, dele. O que fiz foi preparar um chaco especial feito com cabo de enxada. Chaco é uma arma oriental usada no karatê com forte poder de destruição, tanto para quem usa como para quem é usado. Não tinha outra forma. Avisar a direção da escola não adiantava nada, pois naquela época eles deixavam as coisas serem resolvidas pelos alunos. Quando estava adormecendo e com medo percorrendo meu corpo, ouvi aquela voz que não ouvia há muito tempo. Era meu amigo imaginário, que falou que tinha resolvido suas pendências, mas que para voltar a me orientar precisava de um pacto. Amigos imaginários só aparecem espontaneamente até uns 10 ou 12 anos. E eu estava no limite. Perguntei o que era e ele falou para que eu acendesse uma vela vermelha dentro de um círculo de uma estrela com sangue. Ele me tranquilizou falando que bastava eu fazer um corte no dedo para minha mão acidentada, que seria o suficiente para aquele pacto. Com isso ele poderia continuar me ajudando sempre que eu precisasse. Perguntei para ele qual era aquela língua que eu tinha pesquisado na Barça e não tinha achado, e que só conseguia falar com ele. Ele disse com um sorriso sarcástico: é uma língua morta, o aramaico. E eu não imaginava que era o aramaico. Minha mãe, apesar de se dizer ateu, tinha um pé em bruxaria, dizia que tinha que entender para se defender, já que toda a família do meu pai era de umbandistas. Então ela tinha muitas velas.
Achei a quinose juvenil e assim fui para o meu quarto validar o compacto. Eu tenho um canivete suíço e tenho um alto limiar de dor. Portanto, fazer aquele corte foi moleza. Desenhei o círculo, a estrela, assegui as velas e falei as palavras que Nosley me orientou. Antigos espíritos do mal, proteja essa forma humana decadente, transformando-a em um seguidor por vida eterna. Quando fiz isso, uma corrente de ar frio entrou pelo quarto. As velas apagaram e o sangue secou. Nosley não estava lá. Deitei e tentei dormir, pois o dia seguinte seria o dia da verdade. Ao chegar na escola, vi um clima sinistro. Pude ver vários professores chorando, muitos pais amontoados na entrada da secretaria. Não entendi nada. Ao entrar na minha sala, Robson Pierre, um grande amigo na época, chegou perto de mim e falou: Juninho, ficou sabendo do acidente? Não sei nada, o que houve? Por que está essa loucura na secretaria, Pierre? E ele falou: a Sandra ganhou uma mobilete dos seus pais e quando saiu para dar uma volta na Avenida Maria Luísa Americana, foi fechada por uma Kombi preta, escorregou e caiu de cara no chão, está totalmente desfigurada. Não acredito, cara. Mas calma, Juninho, tem a pior parte. Ao saber disso, que Vermont foi atrás do dono da Kombi e o ameaçou. O cara, como sabe a fama de Tank, esperou ele sair com sua moto e o atropelou. Tank teve morte cerebral, está no necrotério do Santa Marcelina. Já a Sandra está em uma clínica particular. Vão fazer uma plástica e ver o que está para salvar. Ela perdeu a vista e quebrou o maxilar. Em pânico, perguntei a PR: como você sabe de tantos detalhes? Bom, a nossa diretora reuniu todos no pátio e contou. Fiquei desolado e ao olhar para o fundo da sala, no canto do olho, vi meu amigo imaginário sorrir. Ele se aproximou de mim e falou: você tem que quebrar 6 espelhos com suas mãos para que a alma de Tank não venha te ver. Vá ao banheiro agora e faça isso. Não tive dúvidas e fui. Entrei no banheiro masculino e comecei a dar murro nos vidros. Quebrei 5 e quando quebrei o último, os estilhaços atingiram minha mão. Nada muito grave, mas não parava de sangrar. Fui até o ambulatório e, em um momento de sincericídio, falei para a enfermeira o que tinha feito. Fui levado para a diretoria e, quando minha mãe chegou, fui comunicada que estava expulso da escola por mau comportamento. Não poderia frequentar nenhuma escola da rede pública. A última alternativa era uma escola particular, o Liceu Camilo Castelo Branco. Minha mãe não ficou nada satisfeita com isso. Ao chegar em casa, me deu uma surra com fios de ferro de passar. Foram 6 chicoteadas nas costas, um para cada espelho. Enquanto ela fazia isso, Nosley estava no canto do meu quarto assistindo tudo isso. No dia seguinte, ela me matriculou no Liceu Camilo Castelo Branco, onde minha jornada de terror só aumentaria. Mas essa é uma outra história. Se você gostou dessa história, aguarde, porque em breve teremos a parte 3. O terror no Liceu Camilo Castelo Branco. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.